boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento entra no ar o Café com a Guarujá. O meu nome é Robson Lunardi, estou proseando aqui da cidade de Orleans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência, em qualquer lugar que você esteja, desde aqui de Orleans, em qualquer lugar do planeta, em qualquer galáxia. Nós vamos de agora até às 6 horas proseando, como é o termo que a gente diz aqui em Orleans. Nós vamos conversando um pouquinho a respeito da história de vida, trajetória profissional. Afinal, nós vamos conversar. Sempre uma boa prosa a partir de agora. De quando em vez Deus dá a oportunidade para esse programa, Deus dá uma chance de aparecer aqui pessoas iluminadas. A partir de agora passo a conversar com... Ele é filho de Espiridião Amin Elô e da dona Elza Marini, natural de Florianópolis, nasceu lá em 1947. Prazerosamente converso com Amin Elô Filho, 2 vezes governador, prefeito de Florianópolis, senador, atual deputado federal, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu sempre começo perguntando, o senhor é natural ali de Florianópolis, viveu ali, se considera um manezinho da ilha? Boa tarde, seja bem-vindo, receba os cumprimentos meus, da nossa diretora, de toda Orleans, que lhe quer bem. Em primeiro lugar, Robson, eu quero trazer aqui um testemunho para a Rádio Guarujá, para toda a população, para todos os nossos ouvintes, um testemunho do teu profissionalismo e da tua perseverança. Perseverança. O que é perseverança? É alguém ter um objetivo e com delicadeza, com persistência, sem desistir e buscar com doçura a concretização desse objetivo. Eu estou aqui e estou muito feliz porque estou com a Ângela, estou com o Amaro, estou vindo de Tubarão, de uma grande reunião política. Saí de lá antes de servirem o almoço para cumprir, tão próximo quanto possível, o nosso horário. Mas estou aqui muito feliz, muito satisfeito por cumprimentar você, enaltecer a sua perseverança, eu repito, o seu profissionalismo, e por poder, como você disse, conversar, prosear. Não sei quanto tempo vai demorar, quero ainda registrar aqui a presença dos companheiros que estão aqui, do Valmir Brat, nosso prefeito, se depender de mim, futuro prefeito, próximo prefeito, mas eu não sou eleitor aqui, do Oswaldo Crocetta, mas eu chamo Crocetta, né? Do Christian Berger, do Mansueto Mazon e do Lucas Matos. Eu acho que são esses os nossos companheiros que estão aqui. Pode ser que eu esqueça algum nome, depois eu lembro. Vamos prosseguir. E quero, voltando então à tua pergunta, dizer o seguinte: eu sou filho de imigrantes. Eu sou primeira geração. O meu pai, como diz o nome, nasceu no Líbano, uma pequenina cidade chamada Kfar Sarum, perto de Trípoli, Líbano, não Trípoli, Líbia. 14 quilômetros de Trípoli, uma cidade que deve ter 3 mil habitantes. Perto da cidade onde nasceram os Paulos, os Bulos, daqui de Criciúma, inclusive. Abílio Paulo, quem era? Era Abílio Bulos, em árabe. Armando Calil Bulos. Nasceu, essa família Bulos nasceu a 3 quilômetros de onde nasceu meu pai. E sou filho de Elza Marini, como você falou, né? Que, por sua vez, foi duplamente imigrante. Meu pai foi uma vez imigrante, ela foi 2 vezes. O meu avô materno, o Pellegrino Marini, nasceu em Verona, na localidade de Bevilacqua. Verona, aqui em Criciúma, São Bento Baixo, Nova Veneza, tem família Marini, do Vêneto. E a minha avó materna nasceu em Pádua, devota de Santo Antônio. A minha mãe só não nasceu na Itália por causa da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, os austríacos atacaram o Vêneto, essa região norte da Itália. A família dela fugiu e ela nasceu num cantão alemão da Suíça, na cidadezinha de Adorf.
Adorf. É a primeira cidade do abecedário suíço. Terminou a guerra, voltaram para a Itália, aquela miséria da Guerra das Trincheiras, né? Migraram para São Paulo, Paraná. No Paraná, minha mãe fez o concurso para Texaco, trabalhou na papelaria Requião, da família do senador Requião, e foi como funcionária, como guarda-livros da Texaco, foi fazer uma inspeção em Florianópolis. E o meu pai, que já era comerciante estabelecido, solteiro, dono de um Oldsmobile 38, imagina, em 1939, 40, ser dono de um automóvel, solteiro, era o galã da cidade, né? Olhou, bateu o olho na italiana e ela não escapou mais. Então eu sou filho, eu me permito dizer, filho do amor, porque amor à primeira vista, né? E da migração, dessa generosidade que o Brasil tem. O Brasil guarda essa raiz da generosidade na recepção dos imigrantes. E Orleans é isso, né? É um modelo, né? Foi o protótipo de um modelo de instalação, de acomodação, de oportunidade para imigrantes, né? Sob a liderança de um homem lúcido, que foi o Dom Pedro II. Esse era um homem lúcido. Tão lúcido que ele convidou os libaneses cristãos para virem para o Brasil. A primeira imigração de libaneses foi fruto da visita que Dom Pedro II fez ao Líbano. E ele ficou impressionado que naquele território marcadamente muçulmano havia um grande número de cristãos, especialmente no Líbano, que fazia parte da Síria e Líbano, a independência do Líbano em 1920, depois do nascimento do meu pai, e os convidou para virem para o Brasil. Isso lá por 1880, um pouco depois da migração italiana, que também é mais ou menos dessa época. Então, eu sou filho dessa hospitalidade brasileira, e é claro que eu sou mané, né? É lógico que eu sou mané, é só escutar. Em determinado momento da sua vida, sofreu alguma espécie de... A palavra hoje chama bullying, por ter um sobrenome árabe. O pessoal me chamava de grego. Greguinho. Grego? Grego, me chamava de grego, porque o meu primeiro nome é grego. Esperidião. Esperidião. Quem é? O que significa? É um santo da igreja. O Esperidião quer dizer o circuncidado, que é aquela operação na fimose que fazem nas crianças, né? Tanto, especialmente judeus, né? Então, é o circuncidado, é o batizado, como se fosse o batizado. Santa Catarina de Alexandria, também Grécia. Alexandria, Egito. Alexandria do Egito. Do Egito. Então, já vamos chegar lá. Marco... Que escreve em grego. Né? Então, o Esperidião foi bispo da ilha de Chipre, é o padroeiro dos oleiros. Não confundir com doleiros, que andam na moda. Né? É o padroeiro dos oleiros e da Grécia. Por que é padroeiro dos oleiros? Porque uma vez, esse Esperidião, outro, era muito falador. Gostava muito de prosear. Não é o meu caso. Então perguntaram para ele, já que tu é metido a explicar tudo, explica para nós o que é o universo. Ele pegou um pote de barro. Está aqui o universo. Água, fogo, terra e ar. São os 4 elementos que estão aqui no pote de barro, não é verdade? Então, no azulejo. Então, em qualquer louça, né, que você fabrique. Então, ele é o padroeiro dos oleiros e da Grécia e é celebrado no dia 14 de dezembro. Quem tem a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, aquela que você vai tirando folhinha por dia, vai encontrar no dia 14 de dezembro o santo Esperidião, o outro. Não este que vos fala. E é grego o nome porque o primeiro campeão da maratona moderna, grego, chamava-se Spiridon Louis. 1896, né? Eu acho que é a primeira maratona moderna. Foi quem ganhou a primeira corrida de 42.150 metros. Então é um nome grego. Por isso eles me chamavam de grego. Eu nunca tive bullying, assim, sofri bullying por ser turco, né?
Pelo contrário, aqui é o Turquinho, sempre foi muito carinhosamente. Nas viagens internacionais, com o advento das Torres Gêmeas, isso também nunca... Já, não, claro, né? É? Com um sobrenome desse, o americano te faz passar 2 vezes no corredor polonês. Né? E além de não bastasse o nome, um nariz avantajado, né? Como todo o Mediterrâneo, né? Está ali uma. Oh. E eu costumo dizer que nariz grande você não consegue comprar na Feira do Paraguai. Né? Nariz grande são 6.000 anos de cheirar para sobreviver, saber se o ouro é verdadeiro, se a moeda, se o papel moeda é certo, se está chegando a polícia. É um radar, né? Um nariz avantajado é um radar. É uma evolução É uma evolução da espécie. Darwin, a evolução darwiniana. A minha mãe, quando eu saí de casa, ela dizia, tu nunca pergunta a idade das pessoas. Não faz. Pergunta. Eu vou contrariar a minha mãe. Então você diz para sua mãe o seguinte: mãe, eu tenho mais cabelo branco do Espiridão a mim, mas ele é mais velho do que eu. Na museologia, lá depois a gente aprende que a idade transforma. Uma pessoa, quanto mais idade, mais preparada para o mundo. É um livro, uma biblioteca. Era uma assim até que o sujeito recebe essa tal da carta desse alemão. O alemão? Tal de Alzheimer. Aí ele complica a vida do cara. É assim como tu diz, é como vinho, salvo o Alzheimer. Salvo o Eu Alzheimer. tenho muita pena. Mas você está lá aqui. Próximo dos 70 anos, 60? Eu tenho 68 completados em dezembro passado, ou seja, no final do ano, 21 de dezembro. Sua rotina de vida, então, que horas acorda? O meu despertador é às 5h11. 5h11, o 5 é porque é cedo, e 11 por uma questão... Mas é o mais cômodo, né? Depois do 11 é tudo reserva. Como é que é o dia a dia? Caminha? Eu acordo cedo, vou à ginástica. Vai... Faço academia. Faz café, dona Ângela? Não, eu tomo, antes de ir para a academia, eu tomo só um suco que a Ângela prepara. Ou quando eu estou em Brasília, o hotel já sabe que eu vou lá passo lá antes das 6. Ele já deixa preparado para mim um suco de laranja com semente de chia. Chia? Chia. Bem fininha. Bem... Chia, semente. Semente de chia é um energético natural que nasce nos Andes e é muito usado por uma tribo mexicana chamada Tarahumara, que são os campeões da supermaratona. Supermaratona é mais de 4 maratonas, num dia só. São 50 Ou seja, 170. quilômetros. Cada maratona são 42 quilômetros. 4 vezes. Eles fazem até 6 maratonas direto. E acreditam a chia, parte Não, desse eles usam desempenho? a chia, deve fazer bem, né? Então, semente de chia, quinoa em flocos, que também é dos Andes, e semente de linhaça dourada. Bate, toma um suquinho e vou para a academia. Na academia ouve música, lê jornais? Não leio, não tenho o hábito de escutar. Quando tem televisão, assisto televisão, senão... Depois, um deputado, ex-governador, quanto dinheiro, me disse uma vez no jornalismo, uma pessoa, procura perguntar alguma coisa diferente lá para quem tu vai entrevistar. Quanto dinheiro é preciso para ser um senador da República? Quanto dinheiro você tem no bolso? O pessoal costuma pedir? Olha, aí a resposta, vou dar uma resposta muito honesta. Muda de acordo com o grau de conhecimento que as pessoas têm de você. Mas isso não quer dizer que você vai gastar mais ou menos necessariamente. Você, sendo muito conhecido, pode ter uma eleição mais barata ou pode ser mais cara exatamente porque você é conhecido. Deu para entender? Eu acho que eu posso, por exemplo, uma eleição proporcional, dizer que sou dos que gasto na campanha menos, porque eu sou conhecido. Não vou convencer ninguém a votar em mim por causa do dinheiro. E também não vou convencer quem não gosta de mim a votar em mim com dinheiro. Isso é numa eleição proporcional. Numa eleição majoritária, eu também acho que o poder do dinheiro vai ser já é cada vez menor e vai ser cada vez menor. E a legislação que nós aprovamos, eu votei contra o financiamento de empresa na campanha.
Não porque isso é ruim, não. É porque nós estamos numa fase em que você tem que trancar tudo, espremer, para ver se volta a política. Porque o marqueteiro destruiu a política. O marqueteiro destruiu a política e agora está destruindo até mandatos, né? Essa prisão do João Santana confirma. Porque você não morre. Nós tivemos um caso que foi ícone. O Duda Mendonça escolheu o Celso Pitta para candidato a prefeito de São Paulo e elegeu. Quem elegeu foi o marqueteiro. Isso não é política. A política, e o Roberto Pompeu de Toledo escreveu uma página maravilhosa na Veja da semana passada. A política é discutir. Você é a favor do aborto, contra o aborto? Você é a favor da prioridade para a construção da estrada ou do hospital? Não dá para fazer as duas coisas. O marqueteiro fez com que você diga sim para tudo e não cumpra. Então, nós temos que voltar à política. 75% do tempo de rádio e televisão tem que ser com o candidato. O que faz o marqueteiro? Esconde o candidato. E edita? Sem edição? Sem edição. Tinha que ser, o que eu acho tinha que ser ao vivo. Eu acho que tinha que ser ao vivo. Porque entra o marqueteiro, bota um efeito especial, o meu penteado fica bonito, o teu fica feio. Né? Meu cabelo vai ficar preto. Eu estou cansado, tu não estás cansado. Quer dizer, então, o marqueteiro, que é uma coisa até que se merece aplauso, mas o talento dele ficou superior à verdade. Isso fez com que a política fosse despolitizada. Então, nós vamos ter esse ano o quê? Uma eleição em que é proibido o financiamento por empresa. Ah, mas fulano vai aumentar o caixa 2. Igreja, OAB, imprensa tem que fiscalizar. E partidos também, né? Além dos partidos, dos candidatos. Olho vivo. A lei é para valer. E nesta semana em que nós estamos conversando, parece que a lei está alcançando gregos, troianos, pobres e ricos também. Fracos e poderosos. Então o Brasil vai ter que reaprender a fazer política. Reaprender a ter partido político. 36 partidos políticos, é só para fazer negócio, rapaz. É para fazer negócio, não é para fazer política. Então, eu sou a favor de que nós tenhamos agora uma rigidez maior do que o normal, para quê? Para remoralizar, repolitizar a política. O senhor estudou lá nos padres jesuítas, fez Escola Superior de Administração, Advocacia. Fiz o mestrado e terminei o doutorado com 62 anos de idade. E segue. Em que momento você fez o primeiro discurso? Em que momento... Seu pai era comerciante? Sim. Sua mãe, o que fazia? Ajudava o pai em casa? Depois que ela foi sequestrada por ele, né? Foi sequestrada, porque ela era contadora. Botou ele lá em casa, né? Ficou. Minha mãe era dona de casa. Mas era uma mulher que tinha estudado, que sabia. Certo. Então, eu devo ao meu pai, principalmente, uma biblioteca exemplar. Eu li quase todos os livros que ele tinha e comprei muitos mais. E li muitos mais. Da minha mãe, o jeito italiano dela, eu sou desbocado. Né? Eu falo. Às vezes falo até o que penso. Mas no Colégio Catarinense, olha para essa foto, olha para esse santinho aqui, ó. Sabe quem é esse cara? Olha só, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Pai fundador. Chegando aqui. Junto com o... Mas a fotógrafa tinha que ser fotografada, porque é simpática. É a diretora da rádio, filha do Luz, que quando então, ela que nos dá o apreço, a admiração, o carinho de vir aqui, é a nossa diretora. Então, eu estou dizendo para ele, no começo eu falei, que você tem que saber que ele é um homem perseverante e paciente. Perseverante. Ele queria um objetivo, trazer o espírito. Então, trouxe a Ângela de gratificação, digamos assim. Né? E o Colégio Catarinense foi um dos presentes que o meu pai me deu. Tem alguma... Educação jesuíta. Eu quase fui padre jesuíta.
Eu estou vindo de Tubarão. Em Tubarão, meu pai era revendedor de automóvel, era sócio de uma revenda de automóvel em Tubarão, como foi sócio em Florianópolis. Em Tubarão, num aniversário de uma das filhas do Valdemar Tonelli, que era sócio do meu pai, tinha 5 filhas, todas lindas, bonitas, mais ou menos da minha idade. 1 ou 2 mais velhas, 3 mais moças. Uma festa de aniversário, uma das meninas perguntou, Espiridão, eu tinha uns 10 anos, 11 anos, você já tem namorada? Eu disse, não, eu vou ser padre. Quando meu pai soube daquilo, o único filho homem, o árabe dele, mas você namorou. Peraí. Fala baixo que a dona Ângela está na outra sala. Fala baixo que a dona Ângela está na outra sala. Ele queria uma lojinha. Mas aí, vou ser padre jesuíta. E cheguei a me inscrever para ser padre jesuíta. E eu tenho um texto que eu posso te mandar, que eu escrevi para vamos colocar no site. Para a Academia de Letras de Biguaçu, porque eles fizeram um tema seguinte: quem é este? Isso é um tema difícil. Quem é este que me olha com olhos que já foram meus? Quem é este que me olha com olhos que já foram meus? E você tinha que escrever, então, sobre uma vida que você teria vivido. Eu escrevi sobre se eu tivesse sido padre. Se eu tivesse sido padre jesuíta. Jesuíta ainda, da Companhia de Jesus. Papa Francisco. Da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, que é disciplina, exercícios espirituais, determinação. O Papa Francisco é jesuíta. E voto de pobreza, né? Pobreza, castidade, obediência e ordem. Ordem é disciplina da companhia. Para vocês terem uma ideia do que era Santo Inácio de Loyola, ele era um guerreiro de família nobre na Espanha. Tomou um tiro de canhão na perna, estraçalhou, quebrou a perna. Soldaram, quando ele foi ver, a perna estava torta. Mandou quebrar de novo, para fazer certo. Num tempo que não existia... Isso em 1500. Tempo que não existia anestesia. 1490, por aí. Então era um homem, bota determinado nisso, né? E o Papa Francisco, com toda a sua doçura, é jesuíta. E você pode botar no seu computador. Todos acham que ele só homenageou Francisco de Assis, que é franciscano. Mas ele também homenageou São Francisco Xavier, que é o padroeiro dos missionários, que morreu na China, em missão, e é cofundador da Companhia de Jesus. Então ele também homenageou os dois de uma vez só. Com um prego só, ele pregou 2 tábuas. Ele fez a política E está fazendo um trabalho, vamos e venhamos. Já é uma figura do século. Né? Sacerdócio. Já é uma figura do século. Todo mundo esqueceu que ele é argentino. Em que momento o deputado desperta, faz um discurso lá na frente... Foi exatamente no colégio catarinense, no Grêmio Cultural Padre Schrader. Era líder já desde novo? Não, todo mundo que participava do Grêmio Cultural Padre Schrader tinha um dia para fazer discurso. Era uma disciplina? Era uma atividade cultural do Grêmio. Tinha 2, o Grêmio Oratório Padre Vieira e o Grêmio Cultural Padre Schrader, que desenvolviam também, procuravam desenvolver o talento de falar. Desencabular o cara, né? Eu era muito tímido, por exemplo. Você não acredita, né? Que eu era tímido. Eu fiz um discurso. Falou o que nesse discurso? Eu fiz um discurso graças à biblioteca do meu pai. Eu li os livros do Marx, do Engels, dos comunistas. A visão era marxista nesse tempo? Eu fiz um discurso que começava com um texto do Engels contra o catolicismo, dizendo: os princípios sociais do cristianismo aplaudem a servidão, a submissão e enganam o povo ao prometer para o céu o resgate das humilhações e da miséria passadas na terra. Comecei assim o discurso, repetindo a acusação dos comunistas históricos contra a Igreja Católica. Pau na Igreja Católica. Quando eu estou no 4º parágrafo, eu senti o
padre que cuidava do Grêmio, o padre Décio Andreotti, já estava pronto para dar o bote, né? Aí, depois dos 4 parágrafos de acusação, vinha a solução, que foi a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que trouxe os princípios sociais da Igreja Católica. Então, Começou como subversivo e terminou com aplaudido. Mas depois disso eu continuei sendo um pouco subversivo. Sempre fui um pouco desse lado. Todo mundo é comunista aos 18 anos de idade. O problema é ser comunista aos 70. Aí é incurável. O Le Monde fala alguma coisa a respeito do sistema que estamos vivendo, a democracia. Um pouquinho a gente fala. Aí saiu do colégio, entrou na faculdade e começou a... Namorava onde? Ali em Florianópolis mesmo? Eu sempre morei enquanto pescava? Solteiro. Sim, pescaria, futebol. Pescaria, futebol, tênis? Tênis, Havaí. Havaiano, né? Aí também é uma coisa curiosa, porque o meu pai era da UDN. E a UDN, o time da UDN era o Figueirense. O time do Havaí era o PSD, do Aderbal Ramos da Silva, do Celso Ramos. Mas o meu pai era fã ardoroso do Saulzinho, ponta esquerda do Havaí, número 11 do Havaí. E ficou havaiano, quer dizer, foi atípico. Né? Então, sempre me levou para... Eu assisti a primeira partida do Havaí contra o Caxias de Joinville, em 1956. Eu tinha 8 anos de idade. Não tinha feito 9 ainda. Depois, contra o mesmo Caxias, eu fui assistir a uma partida em 75. O Havaí perdeu de novo. Aí, na volta de Joinville, fui em Joinville, essa vez. Aí já foi em 75. 4 de maio de 75. Passei em Dayal e noivei. Para não perder o dia, aproveitei e noivei com ela. Mas não falou isso para ela. Claro que falei. Perdia futebol, já para não perder tudo. Aqui, foi a primeira visita que eu fiz na casa dela. Como é que conheceu a dona Ângela? Conheci na ESAG, na Escola Superior de Administração e Gerência. Ela era secretária da escola. Secretária. Em 73. Foi o primeiro emprego dela. E a primeira vez que ela me pediu alguma coisa foi para me pedir emprestada a apostila de Fortran, Basic Assembler e COBOL, que são linguagens de computador. No princípio da computação? 1973. Você imagina? Foi a primeira. Depois, o Havaí perdeu outra. Perdeu para o Figueirense em 73. Foi antes, né? O noivado foi em 75. Em 73, o Havaí perdeu no dia 13 de maio de 73 para o Figueirense, a primeira ida para o Campeonato Nacional. Eu perdi uma aposta para o Mussi, Carlos Olovski Mussi, e ao pagar a aposta... Uma cerveja? Não, jantar para 4 pessoas. Eu fui pagar, ele convidou a Ângela para ir conosco. Aí... Foi. Começou. Ou seja, 3 derrotas do Havaí me fizeram muito bem. Em que momento aí o senhor entra para a política mesmo? Prefeito de Florianópolis? Não para a política ainda. Eu continuo só religioso até agora. Mas aí conheceu a dona Ângela, fez o discurso subversivo lá. O primeiro cargo, prefeito de Florianópolis. Nesse ínterim, em 72, eu exerci o cargo de secretário da Educação do Estado, com 24 anos de idade, substituindo o major Carlos Augusto Caminha, que tinha sido aqui comandante da Companhia de Tubarão. Né? Eu já tinha sido secretário da Educação do Estado. Depois fui para a Telesc, para a Cotesc, que depois virou Telesc. Hoje não existe mais. Ajudei a organizar telecomunicações de Santa Catarina para a sua idade moderna. Fui ao Piauí, em 74, organizar a Telepisa. Peguei hepatite numa enchente no Piauí. Enquanto havia enchente aqui em Santa Catarina, eu estava na enchente do Piauí. Peguei hepatite lá, em 74. Teve enchente de Tubarão aqui do março agora esse mês. Março agora está fazendo 42 anos. Nessa época eu peguei hepatite numa enchente no Piauí. E em 75 eu ia assumir a diretoria financeira e administrativa da Telegoiás, como profissional da área de telecomunicações, quando o Renato Ramos da Silva me convidou para ser diretor do Badesc, que estava sendo criado.
Fiz um bom trabalho lá na organização do Badesc. E a prefeitura de Florianópolis estava vivendo um drama terrível. Naquele ano, eu fui o 4º prefeito de Florianópolis. Nomeado na época. Nomeado. Existia até agora, principalmente nas universidades, uma crítica muito firme de professores ligados à esquerda do tempo em que os militares... A crítica é válida. Mas agora, com a Operação Lava Jato, esse novo momento que se vive no Brasil, aí me parece que tem muita gente, inclusive Bolsonaro, um colega seu, falando e sendo aplaudido. Ele tem lá... Não, falando, sendo aplaudido e sendo um case, né? Isso que é o perigo. Qual é a sua avaliação do governo militar? Eu acho que o governo militar foi um governo absolutamente imperfeito, mas com várias virtudes. Uma das virtudes foi dar um projeto para o Brasil. Por exemplo, telecomunicações. Você imagina como é que era o sistema de telecomunicações do Brasil antes dessa época que eu vivi. E quando criaram a Embratel, a Telebrás, e deram em todos os estados um tratamento nacional que nacionalizou e universalizou o acesso a comunicações com as restrições técnicas da época. Hoje, com tecnologia digital, a coisa mudou completamente. Mas foi uma revolução de conhecimento, de comunicação extraordinária, fruto daquele regime autoritário. Ou seja, ele fez coisas boas. O que foi o Fundo Rural? O Fundo Rural foi, nos anos 70, o maior programa social do mundo. E, em termos relativos para o Brasil, muito maior do que o Bolsa Família. Porque o agricultor que não tinha contribuído passou a ter direito, primeiro, a meio salário mínimo de aposentadoria. Que não existia até esse tempo? Não tinha nada. Não tinha nada. Então, foi o maior programa. E o Brasil era muito mais rural do que hoje. Hoje o Brasil é um país urbano. A população rural do Brasil, hoje, não chega a 20%. No Brasil, em Santa Catarina, é muito menos do que 20%. Ainda tem uma população rural maior, alguns estados do Nordeste. Então, imagina esse povo numeroso. O Brasil tinha, na época, praticamente 40%, 50% da população rural que não tinha nenhuma proteção previdenciária. Foi o maior programa social proporcionalmente à população. Nós podemos dizer que 30% das famílias brasileiras receberam a sua única aposentadoria. Isso foi o Fundo Rural na época. E uma série... Então foi um imperfeito, por quê? Porque a democracia, como dizia o Lincoln, é o pior de todos os regimes políticos, vírgula, depois de todos os outros. Nós estamos... O jornal Le Monde de hoje, nós estamos gravando esse programa aqui no dia 5. Eu tinha até preparado uma pauta sexta-feira para a gente conversar a respeito da delação do Delcídio Amaral. Que é a mais importante. Só que ontem, na sexta-feira, caiu a República com o encaminhamento do Lula e afinal... Essa condução coercitiva do Lula, isso é um espetáculo midiático. O grave para a política é a denúncia do Delcídio Amaral. São 21 denúncias, algumas delas novas, outras que colocam luz nova sobre assuntos sob desconfiança, que vão nos levar, esse é o meu prognóstico e a minha torcida, a termos neste ano eleição direta para presidente da República e para vice. A República cai a Dilma? Eu acho que caem a Dilma e o Temer. Por quê? Por causa do marqueteiro. Desde a prisão do senhor Marcelo Odebrecht, que começou a ser divulgado o nome das empresas offshore, ou seja, o que é offshore? Empresas localizadas na Suíça, mantidas pelo Odebrecht legalmente, e dessas empresas, das contas dessas empresas, por exemplo, Innovation Technology Research, cuja sigla é Inovatec.
Outra, Condomínios del Sur, é outra empresa. Dessas duas empresas, e de mais duas pelo menos, saíram dinheiros para a conta do João Santana durante a campanha eleitoral de 2014, caracterizando, portanto, saída do Caixa 1 para o Caixa 2 para financiar a campanha eleitoral de presidente e vice-presidente. Se isso estiver comprovado, como se anuncia, isso é fator de cassação do mandato eletivo. Existe pelo Congresso? Pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Julgamento que, na minha opinião, vai acontecer entre maio e julho desse ano. Não sou tão profeta para te dizer o resultado do julgamento. Mas se há documento, não tem escapatória. Acresce a isso que este governo já mostrou que não tem energia, não tem credibilidade para pedir a ninguém sacrifício. E o Brasil tem que fazer sacrifício para sair da situação em que está. Então, só vai ter credibilidade para conduzir o país para o caminho certo quem for eleito. O Temer também não tem. Mas cá para nós, substituir a presidente Dilma pelo Temer e pela entourage, pelo time que o cerca e que o domina, não vai ser solução para o Brasil. Então, a solução menos traumática e mais rápida será termos neste ano eleição direta para presidente e para vice. E é lógico que o judiciário não vai deixar o atual presidente da Câmara e o atual presidente do Senado lhe presidirem essa eleição. E motivo para não deixar tem, né? Então nós vamos ter, na minha opinião, ou podemos ter, uma grande renovação. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado. Mas sendo no primeiro ano... Eu não sou tiririca, mas acho que pior do que está não fica. Mas aí seria pela eleição, a eleição nos primeiros 2 anos? É direta. Isso sendo pelo Supremo Tribunal... Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas a proposta que existe de impeachment... É muito mais demorada. A da Câmara é muito mais demorada. Olha só o que já demorou. Está desde outubro, não conseguiram nem instalar a comissão. É porque Renan, Jucá, Eduardo Cardoso, Jader Barbalho... Eduardo Cardoso é outra pessoa. Eu estou falando... Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Romero Jucá. Não, só esses três aqui. De que partido eles são? Hein? PMDB. Os três? Renan, Eduardo Cunha. Coincidência. Eu coloquei aqui Jader Barbalho também, que tem poder na República. Esse não é presidente. Eu estou falando presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República e vice-presidente. Todos do PMDB. Mas a proposta que corre... Também corre, mas corre mais devagar. Eu estou dizendo o que eu acho que vai acontecer. Certo. É mais fácil o TSE, com os documentos que tem, resolver isso entre maio e junho do que uma cassação política. Eles mandaram pedir também a delação premiada do senador. Mas bota a delação nisso. O que existe lá? Lá onde? Aonde? Na delação. Na delação. De quem? Do Delcídio. Do Delcídio tem 21 acusações. 21. A Dilma ontem, na sexta-feira à noite, fez um discurso à imprensa, ao público, convocou a imprensa. Pelo menos ela deu explicação, o Lula não deu explicação nenhuma. Falou 10 minutos defendendo o Lula, mas 1 minuto só. E hoje, essa tarde, estava lendo nos sites aí que ela desceu lá em São Bernardo do Campo para conversar com o Lula, que brigaram essa noite, porque ela procurou se defender nos outros 9 minutos a respeito da delação premiada. É aquele velho provérbio popular, Mateus primeiros meus. Existe uma briga entre a presidência e o partido? Não sei. O jornal Le Monde... Olha, eu não entendo o meu, imagina o PT. O jornal... Está conosco eu não cumprimentei, não por ser indelicado e nem deselegante, mas o deputado mencionou todos. Eu gostaria que o ex-prefeito municipal, Valmir Bratti, participasse também do programa. Eu só gostaria de falar ao ex-governador e deputado, fazer uma pergunta. O TSE sofre influência política nas suas decisões ou ele tem liberdade para
em todos os sentidos. É lógico que é um poder diferenciado, são poderes diferentes. Existe o legislativo, o executivo e o judiciário, nessa área de eleições, também tem as decisões próprias. Acredito que vai ter, mas os deputados confiam nisso? Olha, confiar ou não confiar é irrelevante. Claro que eles sofrem influência, claro que eles sofrem pressão, mas é o que nós não temos outro. Os deputados sofrem pressão, você sofre pressão, todo mundo sofre, o eleitor sofre pressão. Mas diante de um fato indiscutível, não há pressão que segure. Eu estou dizendo que há a informação. A comprovação eu não tenho na minha mão, mas a história eu conheço. Essa transferência de recursos das contas da Odebrecht para o João Santana, eu venho mencionando isso desde julho do ano passado, julho, agosto. Agora, todo mundo sabe que isso aconteceu. Se tiver preto no branco e a contemporaneidade do dinheiro, e já tem a contemporaneidade, ou seja, ele foi repassado em outubro de 2014. O que estava havendo nesse dia? A segunda missa do Brasil? Não, estava havendo o segundo turno da eleição. Então, demonstrado cabalmente, documentalmente, a cassação é inevitável. Quem é que vai votar contra? Você acha que o ministro lá, o Joaquim Barbosa, não sofria pressão? Diante dos fatos, o que ele fez? Cuidou da biografia dele. Porque no final da tua vida, quem vai cuidar de ti é o que tu fizeste. Não são os teus amigos de oportunidade. Eu acho que há possibilidade, eu não estou dizendo que garanto que vai acontecer, há uma grande probabilidade disso vir a acontecer, e a minha torcida é para isso. Então, no momento que eu tenho torcida, você tem que desconfiar também, na minha opinião. Uma rede social que a gente recebe alguns adiantamentos do que vai acontecer nos programas televisivos. No próximo domingo vai estar no programa Roda Vivo, dia 13. Da Bandeirantes, o ministro Gilmar Mendes falando sobre a democracia no Brasil. E hoje... E ele vai assumir a presidência do TSE em abril. Ele dizendo que toda a Operação Lava Jato, que esse procedimento, inclusive do Lula, está dentro da democracia. Só que tem hoje nas redes sociais também, uma manifestação do Marco Aurélio, também ministro, dizendo: eu ouvi a palavra guerra civil para se conter, porque está acontecendo hoje pela manhã, lá em São Bernardo do Campo, uma vigília de 200, 300 petistas em frente à casa do Lula. E a manifestação também do ex-presidente ontem, convocando a militância, MST. O que é que tende a acontecer caso ocorra que a República venha a cair, que o PT, me parece, chegando no final também de carreira, né? Como é que você avalia esse momento? Nós vamos viver grandes emoções, como se diz. Mas eu não tenho dúvida de que a verdade, a opinião pública e as instituições vão resistir a tudo isso. As instituições, como é que estão nesse momento da democracia? Estão funcionando normalmente, ou não? O Judiciário está decidindo, a Polícia Federal está atuando, o Ministério Público está atuando. Há reações? Claro que há reações. Sempre haverá reações. E há uma coisa que os sociólogos não conseguem entender, é a capacidade que as pessoas que têm culpa no Brasil, a capacidade que essas pessoas têm de negar os fatos. Tá? Isso é uma coisa muito brasileira nesse momento. Negam convicção. Mas a verdade, isso é apenas uma corrida de obstáculos. A eleição, e aí, além... Você já imaginou se você ficasse com medo de fazer justiça por causa das reações? Mas, bom, existiu, além da capacidade de negar, também existe uma capacidade de mentir do brasileiro. E aí eu tenho que perguntar isso, eu deixei um comunicado na minha rede social dizendo que eu estaria entrevistando o deputado, e disse, só pergunta uma coisa, como é que foi que ele votou
para o Eduardo Cunha. Vocês percebiam como é que era a figura do Eduardo Cunha antes de ser presidente da Câmara? Como é que ele conseguiu se eleger? Eu tenho uma restrição mental. Eu nunca tinha votado no PMDB. Nunca tinha. Nunca votei no Jader Barbalho, nunca votei no Sarney, nem no Senado. A primeira vez que eu votei em alguém filiado no PMDB foi no senhor Eduardo Cunha. E eu tive uma conversa mano a mano com ele. O Eduardo Cunha, o primeiro mandato dele foi no meu partido. Ele era da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ele votou em mim para presidente da República em 94. No PPR. E veio me pedir o voto. Olha, eu preciso da retribuição do teu voto. Sabes que eu votei em ti para presidente? Isso é verdade. Mas eu nunca votei no PMDB. Eu preciso que me digas uma coisa. Nesta Lava Jato, que já tinha começado, não tem nada que pode te pegar e nos constranger? Ele disse, não. Então, pode contar com o meu voto. Foi nessas condições. E tenho que dizer aqui o seguinte, como presidente da Câmara, ele foi o melhor presidente da Câmara que eu conheci, do começo de 2015 até setembro do ano passado. Foi o melhor. Fez uma pauta para a Câmara decidiu com altivez, deixou de ser submissa ao Executivo, tratou as coisas com transparência, critério e meritocracia. Aí essas denúncias desse passado obscuro dele o levaram a ter uma decisão precipitada e desafiadora. Ele foi lá na CPI dizer que não tinha conta no exterior. Não precisava ter ido. Foi por livre vontade? Por livre vontade dele. Foi por arrogância, vamos ser bem claro. Eu não quero dizer que isso piorou os pecados dele ou melhorou os pecados dele. Eu quero dizer que a partir dali, nesses 6 meses, de setembro do ano passado para cá, é uma tragédia. E eu não vejo como nem ele, nem o Renan Calheiros, que também está denunciado no Supremo, possam presidir uma eleição direta. Não vejo como isso pode acontecer. Agora, é evidente que o governo assestou as baterias contra ele, não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Porque mesmo sendo um pecador, ele também tem virtudes. Todos nós somos pecadores. Aí é o meu lado jesuíta falando. Qual é o papel? Não estou anistiando ele, não. Acho que tem que sair. Renan tem que sair. Temer e Dilma. Qual é o papel da Câmara e do Senado? Por que existe? O que é? Nós somos uma democracia bicameral. O Senado representa os estados. Tanto é que não interessa seja São Paulo, seja Roraima, ambos têm 3 senadores cada um. Nos Estados Unidos é assim também. São 50 estados, tem 100 senadores, 2 por estado. Por quê? Porque é a representação do estado, dos estados da federação. Já a Câmara representa o povo. Por isso, nós temos estados com 8 deputados e São Paulo que tem 70 deputados. Proporcionalmente à população. Nos Estados Unidos isso é levado ao extremo radicalismo. A Califórnia, que é o estado mais populoso, tem 52 deputados federais e o Wyoming, que é o menos populoso, tem 1 deputado federal e 2 senadores. Então é um princípio democrático do bicameralismo. Ou seja, o legislativo funciona com peso e contrapeso. A democracia é um sistema de pesos e contrapesos. Todos sofrem pressão e todos pressionam. Isso é a democracia. É o pior de todos os regimes, depois de todos os outros. Existe uma hierarquia entre o Senado... Não, são coisas mas diferentes. Mas se vocês caçarem a presidenta, segundo ela, o termo que ela impôs, lá na Câmara, o Senado tem que aceitar. Claro. E se o Senado caçar, nós também temos que aceitar. É bicameral por isso. Os 2 votam independentemente. As leis são assim. Você tem que aprovar uma lei na Câmara e no Senado. Se ela passar na Câmara e for rejeitada no Senado, ou vice-versa, ela não é lei. A decisão legislativa só acontece nas 2 casas. E se for uma lei, tem que ter a sanção do presidente ainda.
E o presidente pode chegar lá no Pode final? vetar, pode vetar. E aí o volta. veto é apreciado nas duas casas. Pode passar no Senado e ser rejeitado na Câmara, ou passar na Câmara e ser rejeitado no Senado. Isso é democracia. Peso e contrapeso. Sempre tem um peso e sempre tem um contrapeso. Sempre tem uma força para cá e outra para lá. Uma pode anular a outra. Isso é democracia. E o Supremo Tribunal Federal ainda... O Judiciário fica do outro lado. Sempre que houver uma divergência quanto à interpretação de uma lei, cabe ao Judiciário decidir. No caso, entre os poderes, entre a União e Estados, o Supremo Tribunal Federal. Exemplo, dívida dos Estados. Esse é assunto dessa semana. Que o deputado tem uma lei lá. Eu tenho um projeto de decreto legislativo que paralisa um modelo de cálculo, um indexador. Sabe o que é indexador? É a taxa de juros que tu paga. Vou resumir. Santa Catarina assinou um contrato no governo Paulo Afonso, no valor de 4,5 bilhões de reais com o governo federal. Já pagou 14 e está devendo 10. Os estados brasileiros assinaram, no total, um pacote de 115 bilhões de financiamento com o governo federal. Já pagaram 300 e estão devendo 480. Quer dizer, é agiotagem pura. Aí foi aprovada uma lei mudando o indexador, em 2014. A presidente sancionou, mas não executou. Aí, em 2015, nós aprovamos nas duas casas uma lei complementar, com maioria absoluta, nas duas, e ela sancionou, estabelecendo uma data para ela assinar. Até 31 de janeiro de 2016 tem que assinar esse contrato beneficiando os estados. Foi chegando a data, ela assinou em dezembro, 29 de dezembro, um decreto mudando o indexador. O nosso governador entrou no Supremo para pedir o quê? Que o Supremo diga se esse indexador é juro sobre juro ou não. Porque a lei fala em Selic acumulada. Vou dar ordem de grandeza. De 2000 a 2015, se você somar os índices de inflação de cada ano, dá 100% de inflação. 90%. Se você somar a Selic de cada ano, a taxa Selic, essa que financia os títulos federais, dá 220%. E se você fizer o modelo que o governo federal adotou, que é a Selic capitalizada, juro sobre juro, para quem gosta de expressões jurídicas, anatocismo, quer dizer, juro sobre juro, agiotagem, usura, 800%. Espera aí, o meu decreto tranca isso, meu decreto legislativo, para salvar os estados. Está aí o Rio Grande do Sul quebradíssimo, né? E a presidente da República, que representa a União, a mãe de todos, né, quer viver de agiotagem em cima dos estados. E fala em pacto federativo. Que história é essa? Então, o governador foi para o judiciário. Eu escrevi o decreto legislativo, deve ser votado terça-feira que vem. Se perder, eu sou um vitorioso. E se ganhar, o Brasil é vitorioso. Por quê? Porque foi graças a esse decreto legislativo que a presidente chamou os governadores para discutir na última sexta-feira. Sexta-feira. Ontem. E discutiu, porque aí apareceu... Discutiu, aí ela só quer alongar a dívida. Ora, alongar. Se levou 15 anos, eu te devia 4,5, paguei 14 e devo 10. Se ficar mais 20 anos, eu vou pagar mais 20 e vou ficar devendo... Mas vou ficar ainda devendo 15. Porque o indexador só é impossível pagar. É uma dívida impagável. Então, eu fiz a minha parte. Para alegria minha, vou contar aqui essa aqui, vocês estão sabendo em primeira mão. O governador me telefonou, depois da reunião. Colombo? Sim. Espiridião, primeiro slide na reunião da presidente com os governadores, o ministro da Fazenda presente, ela apresentando os slides, o primeiro slide apresentado foi dizendo o seguinte: rejeitar o projeto de decreto legislativo número 315 de 2016 do deputado Espiridião Amin.
O Barbosa. O Nelson Barbosa e ela. E ela, para o Raimundo Colombo, disse, isto é uma bomba de hidrogênio que você me inventou. Ela acha que eu fiz em parceria com ele. Claro que fiz. Claro que fiz. Eu fiz o decreto legislativo e ele fez a ação no Supremo. Sim. Né? Como é que de cada um no seu quadrado. Mas não estou fazendo isso de molecagem. É uma vergonha. Molecagem é o que eles estão fazendo. Sim. Concordo. Presta atenção. Eu devia 115, paguei 300 e devo 480. Que isso, rapaz? Não existe. Nem o BNH antigo, lembra que atormentava a vida das pessoas? Mas o bolo hoje, o bolo de 100%, quanto é que fica para o governo federal? Não, é da Receita. Da Eu estou falando dos empréstimos. Não, mas para O saber... bolo da Receita, o governo federal fica com 62, Os estados. com 20 e pouco, e o município com em torno de 10. Não chega a 10. Pá, má divisão do bolo. Então, e aí o governo federal faz o quê? Te dá dinheiro para construir uma UPA. Você que vai ser prefeito. Unidade de pronto atendimento. Te dou dinheiro para fazer uma unidade de pronto atendimento. Vai custar 1,5 milhão, mas a manutenção vai custar 2 milhões por ano. Quer dizer, eu Presente. te dou dinheiro, eu te dou uma patrola nova, mas o patroleiro, né, o operador, o óleo diesel, o pneu, a manutenção é tua. Para quem está quebrado. Então, Impossível. o município, eu crio o programa de saúde, o mais médico, mas quem vai manter é o município. Então, o município está esfarelando no Brasil. Eu construí uma creche. Eu lembro bem que aqui em Rio Fortuna, ajudei meu amigo Silvio Heidemann a construir uma belíssima creche para 200 crianças. Modelo? Aqui eu arrumei dinheiro para uma também. Pois é, não, construir. mas a manutenção é que é cara. Então, você tem que ter dinheiro para fazer isso funcionar. Para dar bom serviço. Construir um hospital, quanto custa? Ah, custa 20 milhões. E a manutenção? É mais de 20 por ano. Sim. Porque tem que ter o equipamento em ordem, tem que prover de remédio, tem que ter especialista. Quanto mais... Se não tiver média e alta complexidade, o hospital está quebrado, porque não vai faturar. Né? O SUS, que eu já estudei bastante, eu posso resumir no seguinte, é um sistema comunista, generoso, como aquele meu discurso. Aquele meu discurso do Grêmio Cultural Padre Schrader, jesuíta, é um discurso generoso, para todos, igual. Mas ele paga os serviços da maneira mais sofisticadamente capitalista. Se tiver valor agregado, recebe bem. Se for consulta, recebe nada. Quer dizer, se tiver um equipamento, uma maquinazinha sofisticada ao lado, o faturamento é bom. Se for só mano a mano, como o velho médico fazia, hoje é dia do aniversário do Dr. Francisco Caran, sogro do Wilson Klein Lubing, 97 anos de idade, perfeito estado de lucidez, médico, doutor Espiridão. Eu queria homenageá-lo aqui dizendo isso. Médico não precisa de equipamento. O primeiro equipamento do médico são os olhos, o segundo são as mãos e o terceiro o coração. Porque todos vão morrer um dia, não é verdade? Agora você tem que dar conforto, né? Transmitir afeto, transmitir um pouco de confiança, um pouco de redução da dor. A morte é inevitável. Um hoje, outro amanhã, vai todo mundo. Ainda bem, né? Foi governador do estado, poderíamos seguir nessa prosa, mas eu tenho que falar aqui a pedido do seu João Borges, que trabalhou na construção da Serra do Rio do Rastro. E não há de se não. Eu converso com todos os caminhoneiros. O que é a obra mais bonita do Brasil? A Serra do Rio do Rastro. Alguns dizem que é a mais bonita do mundo. E site na Espanha, vitoriosa em sites internacionais como sendo das mais belas do mundo e premiada como a mais misteriosa do mundo. A mais assombrosa. Assombrosa. O João Borges trabalhou com o senhor, lhe manda um abraço fraterno. Gostaria de estar aqui, não conseguimos conversar com ele. Deve estar pescando em alguma. Um abraço, João. Subida na serra agora. Esse final de semana, amanhã. Amanhã tá no jornal JH, que o governador que o deputado está vendo. Domingo. Vocês viram que só tem camisa azul aqui? O que significa?
Como é que foi a construção daquilo? O que se imaginava? Eu dei a minha contribuição. O João, ele cita um caso que ele era caminhoneiro, estava lá em cima da serra, chegou o governador na época, pegou o caminhão, colocou ele do lado dirigindo, desceu a serra lá, chegou lá. Eu tenho carteira AD. A minha carteira é AD, a carteira de motorista. Não é brincadeira do João, eu dirigia, é verdade. Mesmo. E o Rubens Rabelo, meu colega jornalista... Um caminhão com grande desenvoltura. Disse que... A minha carteira de motorista, está aqui o Valmir Brato, que não me deixa mentir sozinho, sempre é solidário, vê se não é AD. Aqui. AD. Carteira AD. Como é que eu posso dirigir, até trucado eu posso. Até truque eu posso. Realmente carreta eu já dirigi, mas na época eu não sabia que não podia. Como é que foi a construção? O que pensou naquele momento? O que era? Né? Mas eu posso resumir dizendo. Primeiro, o maior construtor da Serra do Rio do Rastro é Deus. Porque é um cenário diferente. Né? Segundo, a mais bela pintura. É uma pintura. Segundo, o burro, o jumento, que foi quem fez o primeiro caminho. Terceiro, o tropeiro que estava em cima do jumento, da mula ou do cavalo. Né? Hoje se voltou a usar muito mula, né? É um animal resistente. Eu sou cavaleiro. Já tive cavalo. E anda aí. Rodeio. Nesta semana, eu fui na sexta-feira, na semana passada, no domingo passado, nesta semana, domingo de manhã, eu fui me despedir do Sérgio Jacovics, ex-prefeito de Canelinha, e a irmã dele ficou de me mandar as fotos de uma cavalgada que nós fizemos de Canelinha ao Limoeiro, entre Brusque e Itajaí, pela Serra do Gavião, quando eu vi a primeira morte de um cavalo que afundou as patas na lama dessa serra. Depois fizemos uma cavalgada de 65 quilômetros, já em 1980, essa primeira foi em 79, entre Major Gersino e Leoberto Leal, 65 quilômetros num dia. Então, ao me despedir do Sérgio Jacovics, tudo isso aflorou, né? Nós estamos voltando a ver muita mula nos rodeios. Eu fui no rodeio crioulo agora em Santa Isabel, estava lá o nosso amigo aqui de Uruçanga, o Benedetti, do CTG aqui, de Uruçanga, que é o administrador do hospital de Uruçanga. É o presidente da administradora do hospital. A mula está muito presente hoje. A mula, tropeiro, Deus, a mula, o tropeiro e os operários, que ao longo dos anos, já no governo do Irineu Bornhausen, o engenheiro Hélio Costa, estou falando dos mais antigos, né? E os mais novos. Né? Teve um senhor de Tubarão, Osmar Rios, eu acho. Também funcionário contemporâneo do João Borges. E nós fizemos ali um projeto para terminar em concreto cimento. Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland, as 2.160 placas de 6 metros de comprimento, 3 de largura e 30 de altura, em concreto estrutural. Aqueles muros de concreto estrutural atirantados na rocha são a melhor construção em concreto cimento da América Latina. A mais resistente, a mais segura. Então, são 2.160 placas de 6 metros de comprimento. Né? Isso dá... É por isso que se chama Serra do 12, né? 12 quilômetros. Né? Por isso que se chama Serra do 12. Então, a Santa Catarina tem a aventura de contar com essa beleza, né? Natural. E eu acho que nós tivemos a cabeça de não querer fazer uma superestrada ali. Nós fizemos o pavimento caber na caixa que o tempo construiu. Poesia, bonito, isso. Né? Poesia. Porque você asfaltar e querer fazer uma estrada nova, você cria desequilíbrios. Foi esse conjunto, mula, tropeiro
a partir de Deus, e os governos anteriores que consolidaram um leito. Nós ficamos naquele leito, apenas acomodamos um pavimento moderno, um sistema de drenagem bom e um muro de proteção capaz de resistir a uma pancada de um caminhão de 30 toneladas sem jogar o caminhão morro abaixo. Claro que ainda há acidente, de vez em quando cai uma pedra. É uma rodovia assombrosa, como se diz, né? Espetacular. Mas passar num dia como... Se o dia de amanhã estiver bonito como estava hoje, vai ser um negócio de mundo, né? Onde é que tem no mundo isso? Essa competição aí da bicicleta, se pegar um dia bonito, onde no mundo você vai ver isso? E só para concluir, eu conheci, numa dessas inspeções, um inglês chamado Creighton Brown, que foi um dos sócios da McLaren, Fórmula 1. Meu querido amigo, suas cinzas nós lançamos ao mar na Ponta da Feiticeira, na Praia Brava, em Florianópolis. Já morreu de câncer. A esposa dele era daqui de Timbé do Sul. Tereza. Tereza. A filha se chama Alessandra. E eu o encontrei ali, ele tinha um Gol, placa de Caxias, onde ele tinha uma empresa de suínos, de produção de suínos, de reprodução. Eu disse, quem é o senhor? Meio ruivo, né? My name is Creighton Brown. Sou de Londres, sou da Inglaterra. Reading, Inglaterra. Depois eu conheci a casa dele. E o que o senhor está fazendo aqui? Essa estrada não existe no mundo. Isso ela estava em construção ainda. Isso foi final de 86, começo de 87. Nós inauguramos em 87. Então, já tinha sido criada como diferente no mundo. Apenas não violentamos a natureza. Se você for olhar o número de acidentes naturais de 87 para hoje, foram isso aqui. E depois Deus permitiu que eu voltasse ao governo e fizesse uma iluminação que o governador Raimundo Colombo devia cuidar de manter em perfeito estado. Quem mais reclama da iluminação, quem mais mensagens me manda é o Ivan Cascais, que é daqui. Né? Irmão do prefeito municipal. Eu sei, não, ele não é totalmente perfeito, né? Mas é meu amigo. E é um investidor. Eu sabia que vocês iam. Mas é meu amigo. Ivan Cascais é meu amigo, é torcedor. Foi numa propriedade dele que nós colocamos a primeira torre eólica. Hoje tem, quantas? 108, 107 lá em cima. Então, diferenças políticas à parte. Quando ele me lembra, olha, o governador é serrano, mas está deixando a luz apagada. Serrano, mas eu, homem de Laje. E eu mando lá para o governador os e-mails dele, pô, isso é uma vergonha, governador. Eu, Papa Siri aqui, comedor de berbigão de Florianópolis, cuido bem daquilo, e você que é da Laje, boi de bota e tal, e deixa... Boi de bota, boi de bota. Eles não se apresentam como boi de bota? Não sei se se apresenta, mas eles se auto-apresentam como boi de bota. Boi de bota é uma alusão ao Garibaldi, quando lá na guerra... Você não me chamou de mané? Antigamente mané era pejorativo, hoje é motivo de orgulho, graças a quem? A um descendente de Braço do Norte. O Guga Kirten. Guga Kirten, onde é que era o pai dele? Do Braço Norte, do Braço Norte. Eu estive lá na inauguração da iluminação da serra, o deputado fez uma poesia lá em cima. Eu não quero ser traído pela memória, galo de briga. Valente galo de rinha, guasca vestido de penas. Quando arrastas as chilenas no tambor do rinhadeiro, no teu ímpeto guerreiro, vejo um gaúcho avançando, ensanguentado, peleando no calor do entreveiro. Pois assim como tu lutas, frente a frente, peito nu, lutou também o gaúcho. E termina, para não prolongar, o final da poesia eu declamei quando o Brizola morreu. Porque na rinha da vida já me bastava o empate, pois cheguei no arremate batido sem bico e torto, e só me resta um conforto como a ti, galo de rinha, que se alguém dobrar-me a espinha, há de ser depois de morto. Palmas, pô. Mas do Jaime Caetano Brown eu faço mais 1h30 aqui. Né? Buchincho.
Buchicho. O buchicho, eu sou certa fanático feita, do Jaime fui Caetano. chegando de curioso que o vício é que nem sarnoso, nunca para nem se ajeita, baile de gente direita, vi de pronto que não era. Na noite de primavera gaguejava a voz de um tango, e eu sou louco por fandango que nem pinto por quirera. Atei meus anos longito no lugar. E termina assim, né? E a China? E a China? A China eu nunca mais vi. Somente em sonhos a vejo num bárbaro frenesi. Talvez ande por aí no rodeio das alçadas, ou talvez nas madrugadas, seja uma estrela chirua, dessas que se banha nua no espelho das aguadas. Mas a melhor poesia dele homenageia o jesuíta. Nós vamos fazer no finalzinho do programa. Eu tenho que cuidar do tempo. Passamos Cruz já. e Souza. Qual é o encaminhamento do PP nos municípios? Vamos lá. Tubarão. Maior número possível de candidatos a prefeito. Tubarão. Eu virei a Orleans outras vezes para não desafiar, para fazer um apelo aos meus companheiros para que nós tenhamos candidato a prefeito. Nós podemos ter. Aqui em Orleans. Eu não posso, claro, em Orleans, Valmir. em Lauro Miller. Bom, eu não escolho, mas os meus amigos me dizem que nós temos excelentes candidatos, a começar pelo Valmir Brat. Há quem diga que o melhor é a Ângela. Lá em casa também eles dizem que a melhor é a Ângela, né? Eu não sei se o termo. Tocaia. É uma cisma do povo. Criciúma. Criciúma, Márcio Búrigo. Isso é candidato nato, né? Márcio Búrigo. Tubarão. Tem Decamai. Tem conversa com o Salvaro? Tem como o deputado Conversa com o intermediário? Salvaro está na hora dele um dia votar em nós, né? Nós já votamos nele quantas vezes? Tubarão. Tubarão Decamai. Pré-candidato já confirmado pelo partido. Braço do Norte. Bom, eu não posso dar toda a escalação, Isso. porque eu não Mas posso. a recomendação... Eu não posso escolher. Eu não quero. Né? Sempre que houver disputa, nós temos que respeitar o diálogo e, se for necessário, a disputa que é democrática. Eu não vou ficar designando aqui. O Márcio Búrigo é candidato nato. Quem é o candidato em Jaraguá do Sul? É o Dieter Janssen. Já é o candidato, já é o prefeito hoje. O Decamai, porque eu vi o lançamento da candidatura hoje. Aí eu não estou afrontando ninguém. Agora, neste ou naquele município, se tiver 2, 3 possíveis candidatos, inclusive em Orleans, nós temos que respeitar. Eu não posso deixar de mencionar que nós temos um nome que é sempre repetido, que é o do Valmir Brat. A preferência nas coligações. O Merizio tem conversado com o senhor? Como é que está aquele Tenho movimento? Conversado com pessoas de todos os partidos. Eu não discrimino nenhum, nem PT, nem PMDB, porque a política local frequentemente nos oferece algumas surpresas. Né? Então, por exemplo, eu falei do Dieter Janssen. É bom a gente falar de outra região, né? Prefeito de Jaraguá do Sul. Quem é o vice dele? É do PMDB. Estão fazendo um grande trabalho, um grande vice. Nada a reclamar. A conversa do Merizio, não sei se o termo é tentando ou dando declarações na imprensa que pode não estar junto com o MDB na próxima eleição para governador. Tem fundamento, tem conversa? Ele tem que convencer o Raimundo, né? Mas o deputado tem conversado com o Raimundo, é só na PEC? A mim ele não tem que convencer, ele tem que convencer o chefe dele. Como é que o senhor enxerga? Meu partido tem um projeto, fazer o maior número possível de prefeituras este ano, para nos habilitar a disputa para governador. E o meu partido vai ter candidato a governador em 2018. Quem é que está na disputa? Primeiro, seu nome está à disposição? Tem o Espiridão, a mim, o Espiridão, a mim, Elu, filho, e eu. Que Deus. Mas é lógico que se aparecer que alguém Deus. mais novo. Eu estou querendo dizer o seguinte, e eu já falei isso para o Valmir. Muitas pessoas têm medo de disputar a eleição porque têm medo de perder. Esse medo eu não tenho. Este medo eu não tenho. Claro que se surgir uma composição melhor para o partido, se tiver um nome mais novo... Robson, eu fui candidato a governador em 82 com 34 anos de idade. Você acha que eu posso ser contra a renovação? Não. Agora, sem candidato não vai ficar. É só isso. Qual é o seu sonho?
O sonho, porque eu posso confessar, bom, eu outro dia pedi autorização para minha mulher, eu vou colocar no jazigo da família, tem um jazigo lá em França, em inglês e em português. Eu tenho um sonho. Eu aprendi isso com aquele ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Martin Luther King? I have a dream. Eu tenho um sonho. Morrer aos 111 anos de idade. Peraí. Assassinado por um marido ciumento. Bom, é a pessoa... Essa sepultura vai ser mais visitada do que o Santo Sepulcro em Jerusalém. Você não escutou essa? O Vá está chegando aqui. Qual é o teu sonho? I have a dream. Eu tenho um sonho. Morrer aos 111 anos de idade, assassinado por um marido ciumento. Fecha a porta aí para dona Ângela. Ela autorizou. Porque ela não vai ela vai ser cremada. Todos lá em casa já decidiram pela cremação. Eu não. Ainda não. Eu tenho uma pauta aqui com 10 páginas e não tenho mais tempo. Uma mensagem para a nossa juventude, governador. Uma mensagem para a mulher, para a juventude. Primeiro para a mulher. Nós somos Dia 8 de março, Dia da Mulher. Nós somos o único estado feminino do Brasil. Santa Catarina. Catarina de Alexandria, que você falou no começo. Que debatia com os sábios, que não se submeteu aos caprichos do rei. Padroeira das bibliotecas, dos viajantes, dos desbravadores e colonizadores. Catarina de Alexandria discutia filosofia. Isso no século IV. Então nós somos um estado diferente, o único estado feminino do Brasil. O maior vulto da nossa história foi uma mulher. Anitta. Ana Maria de Jesus Ribeiro. Então nós temos todos... Eu fui alfabetizado por Leonor de Barros, irmã da Antonieta de Barros, primeira deputada, mulher e negra. Então nós somos um estado porreta, diferente. Eu tenho na minha casa um exemplo de vida, de dedicação, que é o da Ângela, que eu já disse que conheci trabalhando. Filha de uma diretora de escola concursada, que está viva ainda, minha sogra está com 90, vai fazer 95 anos de idade, uma saúde irritante. Saúde. Lê 3 livros por mês. Outro dia disse, Espiridião, como tu emagreceste, né? Muito obrigado, mas ficaste pelancudo. Quer dizer, uma no cravo, outra na ferradura. Estou acostumado a ser maltratado por elas. Mas então eu quero dizer para a mulher que participe, que ajude, mas tome o seu lugar. Não espere por cotas. E a política tem que melhorar graças à participação da mulher e do jovem. E ao jovem, eu digo o seguinte, não se omita, porque essa também é do Martin Luther King. Eu não tenho medo dos maus, eu tenho medo da omissão dos bons. Porque se os bons, ou que se acham bons, se omitem, quem é que vai tomar conta do pedaço? Alguém vai estar lá. Não, e vai ser pior do que ele, né? Se eu que sou bom fiquei de fora, teoricamente quem vai entrar é pior do que eu. Então, omissão é a pior coisa. Errar faz parte da vida. Isso vale para jesuíta, vale para espírita, vale para protestante, para a Assembleia de Deus, vale para todo mundo. Errar faz parte da vida. Agora, a omissão é a omissão que não te deixa dormir. Eu devia ter feito aquilo. Eu errei, mas tentei. Então, a política não vai melhorar com a tua omissão. Pode ser que não melhore muito com a tua participação. Porque tu também vais errar. Mas terás menos remorso se tentares. E quanto mais paixão tentares, mais chance de acertar e mais chance de aquietar a tua consciência tu vais ter. Eu conversei aqui com essa simpatia de pessoa, Espiridião Amin Elou Filho, prefeito de Florianópolis, 2 vezes governador, senador da República, atual deputado. Muito mais que isso, com um coração, uma alma generosa em homenagear, eu vou usar esse termo, a cidade de Orleans, a imprensa de Orleans, tirando o seu tempo, os seus compromissos, vindo aqui em Orleans, trazendo a sua esposa
eu não tenho como manifestar o meu sentimento. Pelo menos peças uma mensagem para ela sobre o Dia da Mulher. Faremos. Eu tenho que... um número de centenas de pessoas, através das redes sociais, me manifestaram o sentimento de apreço, de admiração, de carinho, de amizade com o deputado. Peguei aqui alguns. Valdir Fontanella de Lauro Miller, um abraço, muito obrigado, Valdir, sempre pela tua audiência. Antônio Silva. Fontanella tem em Lauro Miller, Siderópolis, São Joaquim, tem Serra Cima e Serra Baixa. Mas o Valdir, esse só tem em Lauro Miller, ele é um cidadão do bem, gente que faz. Antônio Silva de Braço Norte, Vitor Horácio, presidente da cooperativa do 13 de maio, Daniel Freitas de Criciúma, presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Jovem. Abel Olivo, que caminhou conosco lá para Compostela, estaria aqui, seu fã. Ele é o que do Nelson Olivo? Eu não sei se ele é filho, de Turvo, de Turvo, da empresa Realengo, um cidadão que está na conta dos bons. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Eu não tenho capacidade para manifestar o nosso sentimento de apreço, de admiração, de carinho, de alegria, de amizade, de contentamento com a sua presença aqui. Vou convidá-lo para voltar outras vezes. Vou estabelecer, então, como é que se diz lá no São Miguel, Veroni? Um desafio. Se o senhor for governador do estado, você topa vir aqui um dia em Orleans, ficar aqui na casa do Valmir, no hotel, ou ali em casa, é casa simples, mas pode ficar ali também, e a gente subir a serra, convidar os cavaleiros daqui, o senhor anda a cavalo, vou convidar os caminhantes. Eu te falei que andei a cavalo, né? Hoje eu acho que eu consigo dar uma caminhada, correr, mas... Topa nós subirmos a serra? Eu vou fazer depois que o Polaco fazia, ele foi de Galaxy. Muito obrigado pela sua presença aqui. Contigo. Tranquilo. Pode ser, prefiro de moto. Então, aí vai vir todos os nossos fãs, nossos amigos. Hoje, para uma jornada dessa, o cavalo não é meu, já fica uma coisa mais complicada. Vamos subir a serra. Eu também, essa ideia do Galaxy ali, eu acho. Ou então dirigindo um caminhão, achar... uma moto. Tranquilo, nós vamos fazer a subida da serra. Foi uma satisfação especial. É a mula dos modernos. Eu, para não dizer que não falei de flores, quando você estava falando aí com emoção, eu vi emoção no seu discurso quando fez a serra. Eu tenho num livro de História da Arte, a minha professora disse que numa entrevista que fizeram com o Leonardo da Vinci, numa escultura, ele perguntaram, mas como é que tu imaginou isso? Eu disse, eu só aparei as arestas. Ela já estava feita. Só desobstruí. Eu vou comparar, então. O senhor é o Leonardo da Vinci do nosso estado. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma satisfação especial por ser governador e por essa bela obra de arte que é a nossa serra. Muito obrigado. Essa ninguém nos tira. Volta. O Valmir dizendo, ficou uma pergunta do Valmir, da namorada aqui de Orleans também. Raízes, tronco, ramagem, tronco, raiz. Abriu-se uma cicatriz de onde brotei na paisagem. O tempo me fez mensagem que os ventos pampas dirigem, dos anseios que me afligem de transplantar horizontes, buscando o rumor das fontes para beber água na origem. Sobre o lombo da distância, de paragem em paragem, fui repontando a mensagem de bárbara ressonância, fazendo pátria na infância porque precisei fazê-la. E a liberdade sinuela sempre foi a estrela guia que o meu olhar perseguia como quem busca uma estrela. Um dia chegou o jesuíta a este rincão do planeta, vestindo a sotaina preta na catequese bendita. Foi mais do que uma visita à minha pampa morena. Bombeei por trás da melena, olhos nos olhos do irmão e gravei no coração a Santa Cruz de Lorena. E lá na frente ele diz assim, por mais de 300 anos fui pastor e sentinela, da linha verde e amarela, peleando com castelhanos, gravando com los hermanos a epopeia do fronteiro, poeta, cantor e guerreiro da América que nascia na bendita teimosia de continuar brasileiro. E assim, crescendo ao relento, criado longe do pai, junto ao mar doce Uruguai, o rio do meu nascimento, soldado sem regimento no quartel da imensidade, um dia me deu vontade. Deixei crescer toda a crina,
e me amaziei com uma China que chamei de liberdade. Gente, não tenho mais tempo. Depois dessa aula de filosofia, de antropologia, de ciência, de poesia, o Iago já está me puxando as orelhas que está passando o tempo. Amanhã a gente volta, se Deus quiser e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus. Tchau!